CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na rádio CBN Campo Grande. A música tocou quase toda hoje, né? Quase inteira. Mas essa música é uma poesia, é um poema ao homem do campo, ao setor rural, é de Dom e Ravel, uma música que enaltece, né? Que agradece ao homem do campo por aquilo que proporciona a nós, né? Nós que somos urbanos, que o homem do campo nos entrega, né? Todos os dias. Muito bom dia para você que nos acompanha, então, neste sábado, dia... Que dia que é hoje? Dia 1º de fevereiro, né? Já dia 1º de fevereiro de 2020, nesse momento 23 graus em Campo Grande. E hoje o CBN Agro traz uma trupe aqui tão grande da comunicação rural, mas tão grande, que vai ser muito engraçado o programa de hoje, viu? E é legal que essa turma que está comigo aqui é a turma que eu convivo com eles praticamente há 15 anos, mais de 15 anos, eu convivo com os 3 entrevistados de hoje. Vamos começar pelo nosso amigo Jorge Zaidan, que está na ponta ali. O decano Jorge Zaidan, bom dia. Respeito. Bom dia, Éder, Fabiano e Daniel. Bom, pulei a apresentação. Bom dia também, Daniel de Paula, tudo bem? Bom dia, Éder. Estou recuperando. Eu também. Do massacre que pós-tentais nos proporcional. E vai ter de novo, viu? Vai ter volta. Isso Bom dia, consola. bom dia, Fabiano Reis. Bom dia, Éder. Bom dia a todos. Você tá muito sério, Fabiano. O que foi? Eu sou sério. Bom, eu vou tirar O sério tem um sírio. o sério E o sírio? e o sírio, o sério e o sírio. Fabiano Reis conosco aqui na bancada, Daniel de Paula e Jorge Zaidão. Os 3, aqui nós já convivemos juntos há esse tempo que eu falei, mais de 15 anos, lá no Canal do Boi. E eu convoquei essa equipe aqui para a gente trabalhar hoje juntos por razões que a gente desenvolve aí todos os dias, né? Que é a comunicação rural. É o que nós falamos todos os dias. E cada um tem uma história diferente, né? O Zaidan tem a história dele, o Daniel tem a história dele, o Fabiano tem a história dele. O Fabiano, inclusive, é professor de universidade, dá aula na Uniderp. Senac. E Senac também, né? E o Fabiano está no setor rural. Você é formado em comunicação, né, Fabiano? Formado em comunicação também. Mas não jornalismo. Isso. Como é que o setor rural veio para a sua vida? Como que você chegou dentro do setor rural, na comunicação rural? Bom, desde o período de universidade, eu estudei jornalismo e economia ao mesmo tempo. E Você fez as duas faculdades? Jornalismo e economia? ao mesmo tempo. E eu sempre gostei muito do assunto. Na época, a universidade meio que estava começando e havia uma possibilidade muito boa de abrir os programas de TV na TV universitária. E aí eu desenvolvi um projeto com um colega meu, que hoje é um gestor de universidades, Cristiano Cupertino, que tratava de meio ambiente e a parte rural. Foi a primeira experiência já no âmbito universitário. Posterior a isso, nós concorremos a algumas premiações. Depois de formado, aliás, ainda na faculdade, eu fui estagiário na Embrapa, Gado de Corte. Depois no Sebrae. Quando eu me formei, eu me tornei profissional e trabalhava numa área chamada Cadeia Produtiva da Carne Bovina do Sebrae, Mato Grosso do Sul. Aí foi a época mais ou menos que nós nos conhecemos. Então já tem uns 20 anos Por aí, né? que Por aí. nos conhecemos. Foi por volta desse período. Fiz mestrado em agronegócios e por aí vai. O que levou você para o setor rural? O que te motivou a ir para o setor rural como profissional da comunicação? Olha, eu creio que isso começou bem cedo. Eu contei essa história já algumas vezes para alguns amigos. Quando eu era criança, há uns 6, 7 anos,
Primeiro que meu avô é pequeno produtor rural, né? Avô paterno. Mas quando eu tinha uns 6, 7 anos, um tio meu que gostava muito de corrida de carros. Assistia a Fórmula 1, aquela coisa toda. A gente assistia. Ele é um cara apaixonado por Fórmula 1 até hoje. Viaja agora o mundo, vendo corrida de carros. E a gente assistia, às vezes, o programa do Globo Rural antes de começar isso. Então, com 6, 7 anos, eu comecei a ficar fascinado pelaquela coisa do campo. E é quando eu comecei a gostar de viajar, para ir até uma vez por ano, ir até a propriedade do meu avô para ficar lá. Né? E foi mais ou menos aí que nasceu esse interesse. Quando eu cheguei na universidade, eu cheguei sabendo muito bem o que era. E boa parte dos meus colegas não gostavam. E agora, como professor, eu posso dizer que a maior parte dos alunos também, aqui no Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, não querem. Não querem. Eu já fiz algumas palestras, mini palestras para universidades aqui no Mato Grosso do Sul, tanto para federal e universidades particulares, e eu percebo, Zaidan e Daniel, que nesse âmbito ou nesse universo da comunicação, e eu fiz essa pesquisa, né, perguntei para alguns alunos quais deles tinham interesse em seguir a comunicação rural. Quase nada, quase ninguém. Das vezes que eu fiz essas palestras falando sobre o segmento, sobre o setor, né, os alunos de comunicação, claro que focado no jornalismo, a maioria deles, não se prontificaram em dizer que tinham o setor rural como carreira. Eu me lembro que eu estava em São Paulo terminando também a minha formação, e um dos meus professores foi o Otávio Sesc, que hoje é do canal Terra Viva. Era da Band, né? Tinha um programa chamado Dia a Dia que ele apresentava, inclusive com a Carmen Sestari, que é daqui, né, de Campo Grande, e o Otávio foi meu professor. Eu me lembro muito bem que o Otávio disse o seguinte, ele falou assim, olha, o bom profissional será aquele que definir o seu segmento de atuação, que focar no seu segmento, segmentar a sua atuação. Bom, o que eu entendi, que o ideal era o profissional falar de esporte, falar de economia, falar de política e falar de um outro setor. Foi quando eu fiz a minha decisão pelo agronegócio, né? Falei, bom, eu vou falar desse setor. Embora eu já vinha de uma experiência da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Bom, falando em definição de profissão, de seguir dentro da sua profissão, né, a especialização, nós temos aqui o Daniel de Paula, que também é nosso companheiro de trabalho lá no canal do Boi, jornalista, repórter. O Daniel tem 2 livros escritos da Raça Enepal. São 2, Daniel? São 3. 3 da Raça Enepal. Você vai contar para a gente sobre isso, sobre como que surgiu essa iniciativa, ou essa oportunidade de escrever livros sobre raças. Mas você não vem do agronegócio, você vem do campo, mas do futebol, né, Daniel? Era outro relvado, né? Vem da grama. E hoje eu estou muito mais satisfeito. Não é que não estou mais satisfeito, porque não tem uma comparação, o esporte com o agro, né? Cada um é um setor. Tem muita gente que encontra a oportunidade de começar na comunicação pelo esporte, porque tem um universo muito maior. Na época, tinha mais até do que o outro ramo, que era muito fácil de entrar, porque ninguém queria, que era o policial, por exemplo. E eu já entrei num complexo de uma cadeia de comunicação de um grupo muito forte, que era lá no Grupo Folha, e que tinha Folhas da Tarde, Folha de São Paulo e Notícias Populares, né? O jornal que você exprimia, o jornal marrom, né? Mas era muito curioso, e a minha chance foi na Gazeta Esportiva, que funcionava no mesmo prédio. Então, foi ali que eu comecei, trabalhei muito tempo, até de graça, depois comecei a rodar aí, viajei o mundo e depois vim parar no agro numa chance que me foi oferecida, que falei assim, não, agora eu não quero mais outra vida, não. Agora futebol para mim é só no final de semana, uma carninha estalando de um lado, uma cervejinha gelada do outro, posso xingar o juiz à vontade. E aí ficou assim, o esporte continua, porque o esporte está na vida da gente, né? Mas o agro representa, eu diria que mais da metade do PIB do país. Sem um futebolzinho domingo à tarde, um joguinho de tênis domingo de manhã, ou uma corridinha de Fórmula 1, você vive, mas sem o leite, sem a carne, sem a soja, sem o algodão você não se veste, enfim, é mais da metade do PIB brasileiro. E sem o campo o mundo não roda, né? Não existe vida sem o campo. Então, aqui está a vida da gente. Né? Com certeza. Bom, o Daniel tem história para contar, e é muita história. Um dia valeria um programa só com você, viu, Daniel? Pra você contar um pouco a sua história. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Daniel Diraimo, o seu xará, o Daniel Diraimo. Faz tempo que eu não vejo. Tá, o Daniel Diraimo tá dizendo aqui que só fera aqui, viu? Tá dizendo, ô trio, hein? Maravilha. O Moacir Reis, que é o presidente da Reflore também,
está nos acompanhando. Bom dia, Moacir Reis, abraço para você. Né? E tem outras pessoas nos acompanhando também pelo Facebook. E eu aproveito, inclusive, para divulgar, viu? Você está ouvindo aqui a CBN pelo rádio? Está acompanhando? Vai lá no seu Facebook, digita lá CBN Campo Grande 93.7 para você acompanhar essa live, a transmissão ao vivo, né, para todo o planeta através das redes sociais, tá certo? Bom, e eu convido você também para mandar o WhatsApp, 999323500. Eu repito para você, 999323500. Esse é o WhatsApp da Rádio CBN Campo Grande. Daniel, você contou um pouco aí da sua carreira, da sua história. Você trabalhou no Sport TV? Foi. Dentro do esporte, a última passagem minha foi como comentarista do Sport TV durante 8 anos. Mas eu conciliei isso com jornal, conciliei isso com rádio, que eu fiz muito tempo, a Jovem Pan, no mundo da bola. Depois que eu fui viver na Itália um período, eu me especializei em futebol internacional e na época, aqui no Brasil, quando eu voltei, ainda tinha pouca penetração, mas estava começando, você já saía nas ruas em São Paulo, você já via a gurizada saindo da escola com camisa do Borussia Dortmund, que é uma coisa que ninguém conhecia, ou do Manchester City, que era um time que estava começando a injetar dinheiro, então começou a se tornar internacional. Mas tinha muito campeonato italiano, muito campeonato espanhol, porque era onde o mercado brasileiro atuava mais. Mas isso me casou com a minha volta para cá e eu comecei a intensificar isso. O jornal que eu voltei a trabalhar depois da Gazeta Esportiva tinha 1/4 de página de futebol internacional, noticiazinhas pequenas. Depois ganhou meia página, ganhou uma página, depois 2, depois ganhou um caderno de futebol internacional e eu fazia só esse caderno. Então todos os dias tinha bastante coisa para a gente divulgar, entrevistas com gente de fora. Então começou a repercutir muito isso no Brasil e aí eu ganhei a chance de ir para a televisão por conhecer um pessoal nessas coberturas aí, e aí deu no que deu. Aí eu não consegui mais conciliar, porque realmente era uma viagem de segunda a segunda praticamente. Todo dia tinha estúdio, estádio, hotel, aeroporto, e era pesado. Até um dia que o campo me chamou, né? A vaca berrou lá, eu escutei, lá vou eu. Legal. Uma vacona chamada Luiz Crozara, que me falou assim, não, peraí que você vai... Sentado em Uberaba, no estúdio que Jorge Zaidan fundou com ele, no programa do Zebu para o Mundo. Maravilha. O Zaidan já estava aqui, já fazia 1 ou 2 anos, e aí a gente conversou rapidamente, ele me colocou, não, vem aqui para conhecer o programa, jogou um jornal na minha mão, lá de Uberaba, tinha uma coluna do Orestes Prata Tiberi Júnior, que tinha acabado de assumir a presidência da ABCZ, e eu não sabia nem o que era direito a ABCZ. Boi deitado para mim era vaca, literalmente, não conhecia nada, rigorosamente nada. 15 anos atrás, ou 16, né? Foi em 2004. E aí, no meio do programa, ele estava entrevistando o Jonathan Mar, um grande produtor de soja, de leite, enfim. Grupo Machotal. Grupo Machotal, um grande cara. E aí ele me chamou no meio do programa, falou, dá um microfone pro Daniel, e eu fui lá, sentei, eu falei, o que você achou do artigo do Orestinho? Eu achei o quê? Aí eu enrolei, né? Aquele embromation, né? Tradicional, e aí ele gostou, acabou o programa, ligou para a diretoria do Canal do Boi e falou assim, olha, achei um cara aqui que tá indo para isso, era quinta. Tá indo para ir no sábado, domingo, ele tá aí, segunda, você não deixa ele voltar sem contrato. Falou, desse jeito, você negociou até o soldo. Eu fiquei assustado com aquilo. Falei assim, prêmio cara, de luvas. eu não entendo nada desse negócio. Como é que eu vou fazer agronegócio? Eu não sei nada. Para mim, o leite dá na caixinha, empinava a pipa no ventilador, Éder. Entendeu? Eu jogava bolita no carpete da vovó. Ó, vai falar de boi, que jeito? De soja. Nossas curiosas nessa manhã. Eu não me lembro. Entendeu? Eu não me lembro exatamente quando você veio para o Canal do Boi. Não me lembro exatamente 2005. como você veio e quando você veio. Eu lembro que um dia apareceu o Daniel de Paula lá. E o Daniel, né, nos anos seguintes, chamou muita atenção, não só do Canal do Boi, claro que da gente que estava ali, mas também do setor da comunicação rural, pelo que você imprimiu na sua forma de trabalhar dentro do campo rural. Né? Em especial, lá na ABCZ, em Uberaba, nas pistas de julgamento, porque você imprimiu um modelo, um jeito de falar sobre julgamento de animais muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer a narrativa disso. E você parece que importou aquela coisa do campo de futebol, aquele jeito, né, de retratar, de reportar as informações, e você trouxe um jeito diferente de apresentar isso. Eu me lembro do Daniel com o catálogo nas mãos, né? 2, né? Das raças ebuínas. 12 dedos, né? E ele narrando cada resultado que nós tínhamos, né, no campo. Era muito interessante o jeito. Então você mudou essa forma da gente. Aquilo virou um modelo de transmissão de exposição que deu muito certo.
Eu lembro que o Zaidan me deu algumas instruções, porque o Zaidan nasceu ali, né, na Vou BCZ. chegar no Zaidan, então. Não, assim não. E aí a gente tinha Só que fazer recria. isso. Bom, basta dizer que a primeira atitude minha para cobrir a Expo Enel Nacional, que estava fechando o ranking da Nelore, que eu não sabia o que era aquilo, com aquela dimensão toda, eu tentei entrevistar um bezerro, né? E o peão que estava passando com o bezerro, você escuta, quem que é? Vamos falar e tal. E o cara passou correndo, batido, né? Peão não fala de jeito nenhum, muitos deles. Conta nos dedos os que conseguem dar entrevista ou falar, ou se propõe a isso. Mas aí eu vi aquele negócio de disputa, chapéu voando, papel para lá e para cá e tal. E eu cheguei num técnico da ABCZ, que hoje está trabalhando na Mata Velha, que é meu amigo. E aí eu falei, o que está acontecendo? Você tá disputando, tá vendo ali, o cara é o juiz, está com o assistente dele, estão escolhendo o melhor bezerro, depois a melhor vaca, tal. E vai virar um campeonato. Ah, então tem disputa. Tem disputa. Se fosse um julgamento mesmo. É um julgamento. Eu falei, mas o que é importante? Isso, aquilo. Aí eu peguei um catálogo dele, deixei aí e comecei a dar as notícias. E aí virou. No ano seguinte já tinha outra emissora dentro da pista, no outro ano mais duas. Que nós que estávamos mais tempo já na televisão, a gente não tinha tido essa percepção da forma que você trouxe, que você imprimiu de narrar né, julgamentos de pista. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Adriano Augusto, das Oetes. Está acompanhando também, diz que só tem fera aqui, viu? Obrigado, viu? As feras estão do lado de cá, ó. Esses três aqui. Zaidan, o Zaidan também, né? Veio compor o time do Canal do Boi. Há quanto tempo, Zaidan, você está no... 15, mais de 15 anos. O Zaidan já veio de uma experiência com a ABCZ. Você escreveu uma revista lá, Zebu para o Mundo? Não, era... A revista da ABCZ, que se chama ABCZ, ela foi criada na década de 1980. Eu nem sonhava em trabalhar com... Então você não era do setor rural também? Não. É aquela história, né? A pátria é o pão de cada dia. Então, surgiu uma vaga para trabalhar nesse segmento. Você fazia o que antes? Eu precisava trabalhar. Antes do agro. Quem era o Zaidan antes do agro? Eu trabalhei em jornal fazendo de tudo. Jornal de interior, você redação. Fazer de tudo. Economia, política, como aqui cidade, na CBN. Polícia. Eu fiz de tudo. Fui editor, acabei sendo editor do jornal. E depois... tive que, para terminar a minha faculdade, eu tive que largar um emprego. Então, fiquei desempregado para terminar meu curso de comunicação social, senão não dava para terminar. Era só durante o dia. E aí surgiu essa vaga na ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Eu conhecia porque eu sou de Uberaba e a ABCZ é uma entidade forte, né? Tem agora completando 100 anos, né? O ano passado. Mas não tinha noção nenhuma. O Daniel... disse que não tinha boi deitado. Como é que é? Boi deitado? Boi deitado para mim era vaca. Vaca. Eu nem via boi deitado, para você ter ideia. Ou seja, sabia muito menos do que o Daniel. Mas aí tive que aceitar, porque era pegar ou pegar. Eu precisava trabalhar. A comer, né? Tinha que pagar a faculdade e tudo. Então peguei o emprego e comecei a aprender um pouquinho sobre Hoje Zebu, aula, né? Sobre a pecuária. Hoje dá aula. Imagina. Posso mandar um abraço também? Deve. O Cimar Lescano tá mandando um beijão para todos vocês aqui, tá assistindo o programa. Nossa querida, grande amiga Lucimar Lescano. Um beijo para você, Lucimar. Todo mundo pode mandar abraço aqui. Um abraço. Vocês estão curtindo aí nos perfis de vocês no Facebook. Pode mandar abraço para quem entrar em contato conosco. Bom, o meu amigo Jucinei está fazendo assim, ó. Vocês podem Coçando o dedo. Televisão e rádio é muito interessante, né, rapaz? Quando o pessoal da técnica faz com o dedinho assim, ó, desse jeito, né? Tá bom. O Zaidan volta daqui a pouquinho para continuar a história dele. Não, minha história já acabou. Não tem mais história. Começa no ano 9 a.C., pô. Pois é, já faz um tempo. Na hora que ele falou a década, 20, ele falou 80, falou assim, poxa, eu não tinha nascido. Tá vendo? Nós estamos todos engateando aqui perto do tio Jorge. Intervalo comercial, nós voltamos já com o CBN Agro, hoje conversando sobre comunicação rural com três feras aqui. Fabiano Reis, Daniel de Paula e Jorge Zaidan. De volta ao CBN Agro e aqui a gente manda abraços, viu? O programa está com audiência alta pela internet, pela rede mundial de computadores, pelo Facebook. Clóvis Mato Grosso, meu amigo, um abraço para você, muito obrigado pela audiência, acompanhando a gente também aqui no CBN Agro, tá certo? Ana Cristina Andrade Bezerro, o pessoal da nutrição aqui, viu? O pessoal da nutrição, pessoal de semente, nutrição animal, acompanhando a gente aqui. Ana Cristina Bezerro, doutora Ana Cristina, um abração, muito obrigado. Júlia Vasques, também acompanhando a gente, trabalhou conosco lá no canal. Júlia, me lembro muito bem. Trabalhou conosco.
no canal do Boi. Muita gente acompanhando aqui. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Posso mandar um abraço também, Éder? Deve. Ó, o programa está indo longe, lá no estado do Sergipe. Inclusive, um eventual colaborador nosso, o Gleiton Medeiros, mandando aqui um abraço. Está dizendo que o programa está sensacional. Agradecer o pessoal fora do Mato Grosso do Sul também. Bom, é o nosso objetivo, né? Fazer um programa sensacional. Zaidan, voltando um pouquinho à sua história, lá em Uberaba, você teve, então, essa passagem aí pelo agro. Na verdade, o início da sua carreira, você começou, então, na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. De Zebu, ABCZ. Fazendo jornalismo lá dentro, assessoria de imprensa, é isso? Isso mesmo, assessoria de imprensa, e nesse período de 9 anos, acompanhando as exposições, a participação dos presidentes da República na solenidade de inauguração da Expo Zebu. Inclusive é tradição, né? É toda tradição. Toda abertura Tradição. da Expo Zebu, o presidente tem que ir, né? Poucos presidentes nos últimos 50 anos deixaram de ir pelo menos uma vez à inauguração da Expo Zebu. Um deles, o Itamar Franco, que por 2 ocasiões, quando era presidente, depois que o Collor renunciou, o Itamar não foi. O primeiro ano foi quando morreu o Ayrton Senna. Então ele alegou o luto, o velório do Senna, acabou não indo. O segundo ano ele cancelou porque estava com uma dor de dente. Depois, quem mais? Olha, é difícil lembrar. Jânio Quadros, que ficou pouco tempo na presidência da República. Tá, no seu tempo lá que você teve na BCZ, você acompanhou esses presidentes aí, esses que foram lá? Quais presidentes você se lembra que você acompanhou lá? Que teve lá na abertura, você conseguiu até entrevistar? Não, dificilmente você consegue entrevistar um presidente da República. O Crozara conseguiu. Inauguração. O Luiz Crozara. Mas eu vou explicar por que o ao vivo. Crozara conseguiu. Porque o Parque Fernando Costa, não sei se as pessoas conhecem, tem um palanque de solenidade da década de 1930, 40, alguma coisa assim. Esse parque é preservado, é reformado, mas é um grande cartão de visitas no Parque Fernando Costa, e esse palanque de solenidade o Daniel conhece muito bem. E na parte de trás, nós temos o estúdio do Canal do Boi, que é coordenado pelo Luiz Crozara. Então, quando há uma solenidade, uma inauguração, os presidentes vão, eles fecham tudo, com 2 dias de antecedência, ninguém Por conta da passa, segurança, né? Por causa da segurança. O Crozara tem que entrar, e a equipe dele, porque eles trabalham na parte de trás, onde fica fechado. Ele tem que ter acesso porque trabalha ali. E com o microfone ligado. E o Crozara, que é um bom repórter, acima de tudo, ele é um excelente repórter, não é bom repórter, é excelente repórter, um dos melhores repórteres do agro brasileiro, ao estilo do Zé Hamilton Ribeiro, que é o nosso. Se você me permite, eu vou mais além. O Crozara na verdade, é a essência do apresentador rural, né? Se um dia alguém começou esse modelo de apresentação rural no Brasil, em especial para as TVs direcionadas, foi Luiz Crozara. Nosso grande Crozara. Então, na passagem, os presidentes vêm pela parte do fundo, onde ninguém tem acesso, só a segurança e as autoridades, né? E o Crozara. E o Crozara. Aí ele não é nada bobo. Passou alguém, não me lembro quem que ele entrevistou. Foi Pelé, a última vez. Entrevistou Pelé, Pelé, inclusive, se refugiou dentro do estúdio dele. Fala em Pelé, você não posso nem contar aqui, porque a segurança da presidência da República, na próxima Expo Zebu, provavelmente o Bolsonaro vai inaugurar a próxima Expo Zebu. Agora em maio, né? Em maio. Não, vai ser um pouquinho antes, em abril. Né? Termina no dia 3 de maio, mas vai começar um pouco antes. Então não posso contar, senão o Crozara vai ser impedido de entrar para trabalhar e pegar o furo. Deixa eu voltar aqui a nossa entrevista para o Daniel. Agora depois eu volto para o Fabiano Reis. Você falou que ele entrevistou o Pelé, o Crozara. O Daniel de Paula tem uma camisa que ganhou do Pelé. Mas vai que fofoqueiro? Tem uma camisa. Isso depois da 8ª verdinha. Ganhou do Pelé. Eu lembrei dessa história. Eu ganhei, eu tenho esse orgulho. Eu conheci o Pelé, tive umas 6, 7 vezes com ele. E numa das vezes, depois de um almoço, a gente estava num hotel, e um evento, etc. Sentamos, porque ele tinha combinado com o nosso diretor de redação na época, que era o Vital Batalha. Ele falou assim, não, fala pro Daniel, me dá um toque lá, e o pessoal me chama, eu vou para uma outra salinha. E fomos lá para essa salinha, ficamos quase 1h30 batendo papo, gravando tudo. E no final ele falou assim, vou te dar um presente. Pegou e assinou uma camisa 10 da Seleção Brasileira,
com o meu nome, e isso aí meus meninos guardam lá, nem lavar, mas não deixa lavar. Não pode lavar. O Pelé foi porque ele fazia parte, ele era contratado da CNA. CNA. Como CNA. garoto propaganda. Legal, olha, eu vou pedir licença a vocês. 8 horas mais 30 minutos. É hora do repórter CBN. Voltamos daqui a pouco. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência com rádio nessa vida aí da comunicação rural. Já teve, Fabiano, experiência com rádio, não? Não, profissionalmente não cheguei a ter. Tive em 99, quando era acadêmico ainda, na FM 104,7, programa de música. Apresentei durante uns 3 ou 4 meses. Daniel, já teve experiência com rádio, não? Trabalhei 2 anos na Rádio Gazeta, o esporte, e depois fiz 4 anos de Jovem Pan. Legal, Jovem Pan bacana. AM. Gostoso, né? Flávio Prado e toda a equipe dele. Zaidan. Eu tive mais recentemente. Eu nasci praticamente dentro de uma emissora de rádio. Meu pai, meu tio, eles eram gerentes de uma emissora de rádio em Uberaba. Primeiramente a rádio difusora das emissoras coligadas, depois da Rádio Sete Colinas, que até hoje está no ar. Então, eu, criança, já estava brincando nos corredores de uma emissora de rádio. Mas só recentemente é que eu comecei a trabalhar, foi na Rádio Cidade, da Rede MS, da Ulisses Serra Neto, Noninho. Eu apresentei um programa de agronegócio às 5 horas da manhã. Fiquei quase um ano apresentando esse programa diariamente. Inclusive, você foi um embrião para o CBN Agro, né? O programa que você fazia lá foi um embrião para a gente fazer aqui também, o CBN Agro. Legal, né? Bom, vamos... 2 pessoas, o Yonan Baby do rádio, que era o grande Yonan, um abraço para ele, e eu, 5 da manhã, nós dois Depois fazendo de tirar o leite, ele ia falar. Depois Éder Campos também, né? Quando inaugurou aqui a CBN Campo Grande. Eu costumava brincar, Fabiano, que eu saía de casa, chutava o galo para cantar, batia na porta do padeiro e vinha para cá. Cava o próprio poço para tirar água. Ô Fabiano, vou falar um pouquinho sobre comunicação rural, com vocês, inclusive. Eu notei que com esse crescimento do setor rural nos últimos anos, e a gente pode pegar de 2010 para cá, que foi o grande boom, né, econômico do agro, porque até então a imagem que a gente tinha do agronegócio, do homem rural, era do Jeca Tatu, né? Muita gente achava que o campo era aquela imagem do Mazzaropi, aquele matuto, aquele capial. E de 2010 para cá, os números do setor começou a chamar a atenção da economia. Tanto é que hoje, né, o agronegócio é o líder da balança comercial brasileira. É claro que com esse crescimento apareceram também outras necessidades e até mesmo outras criações, entre as quais a comunicação rural. Vocês acreditam que existe mesmo um modelo de comunicação rural no Brasil, instalado no Brasil hoje, ou a gente está em desenvolvimento dessa linguagem? Começar respondendo, senhores, o meu posicionamento é que a comunicação rural, a comunicação para o agronegócio, ela é orgânica. Então, por ser orgânico, ele está em formação. Ele está buscando esse formato. E esse formato ele tende a se alterar com o tempo, com a introdução de novas tecnologias, com a introdução de novas mídias e também de bons profissionais. A questão que hoje fica, e é uma necessidade de se comunicar, penso que se não melhorou ainda a imagem do setor para a população em geral, pelo menos a população em geral já começa a entender o que o setor faz, o que já é um ótimo caminho, há necessidade de uma formação melhor das pessoas que começarem a interagir com o público, tanto do agro quanto do agro para o público em geral. Que essa é a grande questão, né? Sair da metalinguagem, de discutir no próprio setor e para a população em geral. Eu estou dizendo o seguinte, essa informação ela tem que chegar com melhor qualidade. Essa informação tem que chegar de uma maneira mais preparada. Vou até polemizar um pouco. Estamos vendo agora nos últimos 18, 24 meses, algo que eu chamo de um certo oportunismo. Quando se viu que havia um setor, o setor mais importante da economia brasileira, pode-se dizer assim, se você pegar todo o agronegócio, de produção até a industrialização, de junçante a montante, você começou a ter muita gente, o que não é de todo ruim, mas por outro lado, isso acaba, de certo modo, colocando ali algumas sujeiras nessa linguagem, nessa comunicação, e que muitas vezes não beneficia, de uma forma geral, o produtor rural ou qualquer cadeia produtiva
de trabalho no Brasil. Mas isso é motivado por interesses, todo mundo sabe disso, econômicos, que visam tirar um pouco a força do que tem realmente muita força. E o Brasil, durante muitos anos, tentou matar a sua galinha dos ovos de ouro. E a comunicação ajudou a defender isso. Com a explosão das redes sociais, as mídias e o acesso que todas as pessoas tinham muito fácil, você falou bem, os bons profissionais conseguiram passar um recado correto. Da maneira de informação ou na maneira de marketing, etc. E aí os olhos das pessoas começaram a se abrir. Hoje, passado um ano deste novo governo, eu não estou aqui fazendo uma apologia política absolutamente nenhuma, mas eu que vivo na estrada e estou em todos os lugares quase que ao mesmo tempo, durante todas essas temporadas, o ano passado, a expectativa era muito grande. E esse ano a animação é maior ainda. Isso para todos nós é muito bom. E eu enveredei um pouco para esse lado do marketing, que é, afinal de contas, o ganha-pão da empresa que eu trabalho, que é o Canal do Boi. E a perspectiva é ainda melhor. Então, a gente fazer a coisa, passar esse recado de maneira correta, abre muitos olhos. Por mais que tentem hoje em dia destruir o agro com algumas inverdades, não vou nem chamar de fake news, mas inverdades, por causa desses interesses, a comunicação rural está tratando de desmistificar isso. Está tratando de defender a sua galinha dos ovos de ouro. E o governo está protegendo isso. Por menos que a maior parte da imprensa não mostre o que é a verdade, a gente sente que os caras estão com defesa, com garantia de trabalhar e ter valorizado o seu trabalho. A questão agora de defender a arroba é uma delas. É só uma delas, um exemplo. Isso é inédito. Você não vai me dar o que eu quero? Então você não vai vender. Então você manda sola de sapato para eles fazerem brachola na Irlanda, na Itália. A minha carne você não leva, não. Se você não pagar o que ela vale, você não leva. Isso é defesa. Comunicação. Com certeza. Tanto é que os produtores se organizaram e o Zaidan tem apresentado isso diariamente lá no Canal do Boi, no programa dele, que é o Mais Pecuária, que é o GPB, né, Zaidan? GPB. Por exemplo. GPB é uma história de sucesso, né? Grupo Pecuária Bauru. Começou assim, GPB, Grupo Pecuária Bauru, começou Oswaldo Furlan Júnior, meu amigo. Isso, Oswaldo Furlan. Hoje é Brasil. Aí a história, vou resumir rapidamente, ela começou com um grupo de pecuaristas da região de Bauru, interior do estado de São Paulo, no WhatsApp. Esse grupo foi crescendo, com troca de informações, com a cotação de preços do boi gordo. Vendi por tanto, o frigorífico me pagou tanto. Ou seja, uma comunicação mais interna, então. Oficial Exatamente. entre eles. Oficial Oficial, entre eles. oficial do Brasil. Não só a comunicação. Não, e passando Uma informação informação. real. Realmente quase aquilo um que foi CPEA negociado. Muito melhor que o CPEA, com todo respeito ao apurou a CPEA. cotação de realidade. preço. Mas o pecuarista diz, não, eu vendi por tanto, à vista ou a prazo. Isso começou a crescer e o WhatsApp ficou pequeno. Eles tiveram que passar para o Telegram. Foi para o Telegram. Essas facilidades que nós temos hoje, essas inovações tecnológicas, né, como Instagram, Telegram, WhatsApp, smartphone, tablet, isso tudo trouxe uma influência direta para mudar o setor rural, a forma de se comunicar, a forma de falar e a forma de influenciar no preço do produto? Não? Você sabe por que é pura verdade? Isso é só um ganchinho da grande âncora chamada agronegócio e comunicação rural, Éder? Hoje em dia, eu repito, eu vou em todos os lugares, em fazendas, em vários rincões aí, que você não chega de carro de vez em quando, tem sinal de internet. Pode não ter luz elétrica, mas tem um sinal de internet no curral, no pasto. O nego fotografa a cigarrinha ali, manda para a empresa, já põe na hora, a consultoria já chega e responde, não, tira isso, leva para o laboratório. Faz. É impressionante a facilidade que você tem de acesso hoje à informação. E isso, todo mundo está sabendo usar esse recurso e, destemidamente, por mais que tenha o medo do investimento, muitos produtores, grandes fornecedores de genética, por exemplo, dentro da pecuária, investem na sua imagem porque precisa vender, é uma empresa, são empresas. E isso, hoje em dia, por causa disso tudo, só para me encerrar, lembra daquela história se o Nelore soubesse a força que ele tem, ninguém entrava na manga do curral para brincar com a novilha. Pois o produtor rural está sabendo hoje a força que ele tem, graças à comunicação rural. E usando bem ela, não tem defesa. Tendo essas ferramentas, você vai embora. Eu acredito assim, eu vejo assim, a minha visão assim, por muito tempo o setor rural ficou muito isolado, né? Muito isolado do resto das outras economias. Muito isolado. Ele é sozinho, né? Então, tanto é que o homem do campo era tido, como eu já falei, como Jeca Tatu. O primeiro apelido que eu recebi quando eu saí de uma cidadezinha do interior e fui para uma cidade média, eu saí de Fronteira, Minas Gerais, e fui para São José do Rio Preto. Foi onde eu acabei me formando, crescendo e tal.
Qual o primeiro apelido que eu recebi? Vamos lá, chuta aí. Do sítio. Ô, do sítio. Por quê? Porque era pejorativo ser da cidade pequena, ser do campo. Hoje em dia não, né? Hoje todo mundo quer uma parcelinha no campo hoje. Tá o pessoal aí, inclusive eu até publiquei outro dia no Facebook, deu um chabu aí, rapaz, o pessoal parece que ficou meio magoado comigo. Porque eu falei que agora todo mundo quer falar de agronegócio, agora todo mundo é entendedor de agronegócio. Apareceram muitos especialistas. Especialista de tudo, né, Fabiano? Brotou especialista. Virou pop, né? Virou tech, virou pop, todo mundo agora é Perdão. especialista. É esse o oportunismo, Esse oportunismo que eu citei, esse oportunismo que as coisas elas têm, né, um viés positivo e pode ter um viés negativo. As mídias sociais, evidentemente, elas facilitaram muita coisa. A tecnologia, o Daniel falou agora há pouco a respeito da tecnologia ali para passar a informação do que está no curral. Se você pegar as colheitadeiras, elas estão mandando a informação em tempo real, está computando de uma para outra. Mas você tem, por exemplo, nas mídias sociais mesmo, você tem muita coisa boa acontecendo. Eu estou falando de mídias no geral, o Instagram, o Facebook, principalmente o WhatsApp, Telegram. Muita coisa boa o quê, por exemplo? Você tem divulgação, por exemplo, de dias de campo, resultados de dia de campo. Você tem ali configurações de levantamento de preços das mais diversificadas fontes, como o IMEA no Mato Grosso, como o DERAL no estado do Paraná. Você tem a FC Stone mandando informação, a Datagro mandando informação. Não, fora as oportunidades. E as oportunidades de negócio. Mas você tem muita gente também, de certo modo, participando de um evento ou outro, registrando aquilo, fazendo algum comentário. Esse comentário, normalmente, às vezes, é pago ou não, que não agrega muita coisa para o produtor rural, na verdade. Quer ver uma coisa? Recente, até a Anitta quis falar de agronegócio, né? Não pode se aventurar, né? Aquele outro... O Pochá também quis falar de agronegócio. Mas você sabe o que é bom isso aí? Mostra a fragilidade das pessoas que tentaram ou se bandearam para alguém que tenha tentado atingir de alguma forma menos construtiva esse setor que move a economia do Brasil. Isso me incomoda muito. Não, a mim também. Eu ia falar exatamente isso. As pessoas que comentam sobre agronegócio. Me incomoda muito mais as pessoas que comentam sobre política. Aí é que vem as maiores barbaridades. Mas você sabe o que é legal, Zaidan? É que o homem do campo hoje, ele tem essa defesa na comunicação, porque, por exemplo, nas oportunidades de negócio, todo mundo está querendo vender, todo mundo quer mostrar o seu produto. E o mais legal é que mesmo que com uma enxurrada de divulgações que tem, pode-se correr o risco de banalizar uma veiculação, uma publicação, uma oferta, mas quem está, o público que você quer atingir para vender o seu bezerro, a sua novilha, esse cara vai ser atingido se você tiver competência. Meus amigos, essa conversa vai ter que retornar aqui aos estúdios da Rádio CBN. Tá todo mundo balançando a cabeça aqui, ó. O pessoal, inclusive, sinalizando positivamente também no Facebook. Conversa tá legal, tá quente. Só se o Paulo Cruz puder participar. Aí, o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, eu já combinei com o Paulo, vamos fazer um programa só. Vamos emendar CBN Agro com o CBN Motors. Falando nisso, gente, o setor rural está precisando de um programa que fala de motor no setor rural, né? Verdade. Tipo assim, um agromotor, né? Bacana esse nome, né? Paulo Cruz chegando, acelerando aqui no CBN Motors. Obrigado, Zaidan. Obrigado, Daniel de Paula. Obrigado, Éder. Obrigado. Fabiano Reis. Obrigado, Éder. Obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado. Viu? A você também que esteve acompanhando. Paulo Cruz, senta aqui. A cadeira tá quentinha, viu? CBN Agro, com Éder Campos.